Mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Nessa terça-feira tem jogo do Flamengo pela Libertadores da América. O Flamengo vai encarar o Cusco dentro do Maracanã. Jogo que vai definir se o Flamengo será ou não a melhor equipe na fase de grupos da Libertadores. O que isso quer dizer? Se o Flamengo tiver a melhor campanha, vai decidir em casa, em todos os mata-matas das competições. Óbvio, tem que ir passando de fase. A próxima fase, oitavas de final, o sorteio ainda vai acontecer para saber quem o Flamengo pega. Mas no vídeo de agora nós vamos trazer informações super importantes envolvendo o CBF e os clubes da Série A e da Série B. Nós apuramos o que aconteceu numa reunião nessa segunda-feira à noite e nós vamos trazer detalhes dessa reunião. Vou dar um spoilerzinho bacana o que a CBF está pensando. Vai melhorar demais o produto do futebol brasileiro. Falando de horário, gramado, a gente vai trazer informações sobre isso. Vou trazer também uma curiosidade de bastidores, porque o José Boto tentou implementar uma regra no Flamengo, algo que ele já viu lá em Portugal, que é normal, mas aqui no Brasil ele não conseguiu. E eu vou trazer a informação para vocês, o porquê ele não conseguiu, se foi jogadores que são contra, ou legislação do Brasil. A gente vai trazer essas informações. Tem também a lista dos 10 desfalques do Flamengo para pegar o Curitiba no sábado e tem também planejamento do Flamengo para o período da Copa do Mundo. Quantidade de férias, os jogadores já sabem. Quando eles se reapresentam, tem chance do Flamengo ir para o exterior? Tem. Quais países? Vou contar para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande, ó, cresce. Todo mundo vai conhecendo e a gente vai tentando bater aquela meta de 500 mil inscritos. Também não deixe de hypar o vídeo, isso é importante, beleza? Vou começar com essa reunião aí da CBF com os demais clubes. Eu achei bacana demais. A CBF, a gente vive criticando em vários momentos, inclusive em relação à postura da CBF em não adiar a rodada do Campeonato Brasileiro que antecede a Copa do Mundo, mas, por outro lado, tem algumas atitudes que nós podemos e devemos elogiar. Eu acho que a CBF está tentando se aproximar cada vez mais dos clubes para melhorar o produto do futebol brasileiro, tal como aconteceu nessa reunião dessa segunda-feira à noite. Alguns pontos debatidos nessa reunião, algumas pautas: regulamento de agentes, protocolo anti-violência nos estádios, mais rapidez nos julgamentos dos processos no tribunal, leia-se, STJD, CNRD, por exemplo, o Flamengo, quando entrou um processo na CNRD contra o Internacional por dívida, um processo que demorou demais, Cuiabá vive sofrendo com isso também, mas o que? Alterações de horários de transmissão da Série A e da Série B. Isso aqui foi bacana demais, eu vou trazer mais detalhes. Para finalizar, exigir dos clubes melhoria não só nos estádios, na estrutura para receber torcedores visitantes, mas também nos gramados naturais. E sobre os horários de transmissões, a apuração que eu fiz foi: a CBF quer acabar com jogos no fim de domingo, começando 8h da noite, e também com jogos começando 19 horas, 7 horas da noite no meio de semana, terça, quarta e quinta, por exemplo. A ideia é melhorar o produto futebol brasileiro, ter mais público nos estádios e trazer o Brasileirão para horários diurnos e não noturnos. Porque, através de um estudo, a CBF alegou nessa reunião que um estudo mostrou que o público gosta mais de jogos diurnos e não noturnos. Para ir ao estádio faz total sentido, até porque estamos falando de um país que a grande maioria das cidades tem um problema de segurança. Aqui o Rio de Janeiro, eu falo, o Rio de Janeiro é maravilhoso, gente, mas jogo sábado à noite, 9 horas da noite, como aconteceu o Flamengo e Palmeiras, é perigoso para todo mundo, independentemente de onde a pessoa mora, tá? Eu moro em Niterói, graças a Deus Niterói vive um bom momento na parte de segurança, mas até eu chegar em Niterói, tem o Rio de Janeiro. Outro ponto aqui: reavaliar os jogos de domingo, já citei, e ampliar o uso da janela às 11 horas da manhã de domingo, mesmo sabendo que grande parte dos jogadores e dos clubes não gosta desse horário. E eu entendo. É um horário que tem que acordar muito mais cedo, tem que comer muito mais cedo, é um horário que tem um calor muito forte, dependendo do local.
e da época do ano. Até porque tem época do ano, por exemplo, tem lugar aí que é inverno, mas é um calor danado, né? Aqui no Brasil é assim. Então essas são as informações dessa reunião. Eu particularmente gostei bastante da atitude da CBF. Espero que aos poucos, mesmo caminhando a passos lentos, mas pelo menos vai melhorando aos poucos. Ó, mudando de assunto, o José Boto tentou implementar uma regra aqui quando ele chegou ao Flamengo, isso informação de bastidor, curiosidade, tá? Que era obrigar os jogadores a estarem em casa às 11 horas da noite, nos dias que não tivessem jogo. Mas por que ele não pôde fazer isso? Por conta da legislação trabalhista, que não permitiu ele fazer isso. Lá em Portugal, pelo que me relataram, no Flamengo, é normal. Aqui no Flamengo ele não conseguiu fazer isso por conta disso, né? Porque os jogadores são contra. Eu acho que vários seriam contra, mas a legislação não permite, então ele não conseguiu implementar essa regra aqui no Flamengo. Galera, no último vídeo eu falei do desfalque do Jorginho, falei que o Jorginho seria o 10º desfalque para o jogo contra o Curitiba no sábado pelo Brasileirão, e vários me perguntaram quais são os outros desfalques. Vamos lá. Pega papel e caneta aí, porque é um time de desfalque, né? Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Paquetá, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Plata, Carrascal, Jorginho. Isso porque nós ainda não temos a confirmação se Cebolinha vai voltar. Foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma lesão. Então, pode ser 11. Vocês têm noção disso? É um time de desfalque, é um jogo muito importante para o Flamengo no sábado contra o Curitiba, mas antes desse jogo, 4 horas da tarde no sábado. Lembrando que esse jogo seria domingo. Teve que ser antecipado para sábado por causa da querida seleção brasileira, né? Para finalizar nosso vídeo, galera, o Departamento de Futebol do Flamengo e a Comissão Técnica de Leonardo Jardim já decidiram comunicar aos atletas. Após o jogo contra o Curitiba no sábado, o elenco será liberado para um período de férias durante a Copa do Mundo, com reapresentação marcada no Ninho do Urubu para o dia 19 de junho. Cara, dá mais de 20 dias de férias aí. Agora a diretoria estuda a possibilidade de fazer uma espécie de intertemporada no exterior. Hoje, os 2 países favoritos que estão em pauta no Flamengo, Argentina e Portugal. Argentina, nossa vizinha. Portugal seria a Europa. E aí, para vocês, qual é o melhor país para o Flamengo fazer essa intertemporada e internacionalizar a marca Flamengo? Lembrando, independentemente do local, o Flamengo vai ter o menor custo possível, porque isso o custo seria, enfim, pago por empresas parceiras nessa viagem. Então, a ideia do Flamengo é ter o menor custo possível, porque se for para ter um custo alto, é melhor ficar no Ninho do Urubu. Então, quero saber de vocês. Se vocês pudessem escolher Argentina ou Portugal. Infelizmente, eu vou ter que falar sobre isso. Mais uma fratura no Flamengo, mais uma lesão grave no Flamengo e mais um desfalque extremamente importante no Flamengo. Pois é, Jorginho fraturou, teve uma fratura, o Flamengo divulgou através de uma nota oficial, e a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Quanto tempo fica fora? Vai desfalcar o Flamengo por muito tempo? Joga já no sábado contra o Curitiba? Amanhã ele tá fora já adianto para vocês, não vou ficar aqui fazendo um mistériozinho no começo do vídeo. Contra o Cusco ele tá fora, não entra em campo. E no sábado, será que joga? Calma, a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Antes, galera, um recado, a KTO tá preparando algo super especial para essa rodada da Libertadores e também da Sul-Americana, rodada importante nas 2 competições sul-americanas para os clubes brasileiros. E lá na KTO, tá vendo aqui a nossa parceira, você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados. Para você que gosta de fazer aquela fezinha, vai nela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, Vene, não queria fazer a fezinha em futebol, tem outro esporte? Tem vários esportes. Se bobear, tem até bolinha de gude lá. Se você procurar, você acha. Tem muita coisa por lá, tá bom? Então, vamos para as informações agora. Galera, apesar do péssimo momento com a camisa do Flamengo, Carrascal foi convocado para a seleção colombiana para a disputa da Copa do Mundo. É isso mesmo. Pois é, para vocês verem, né? O cara nem precisa estar voando, não. A lista do técnico Nestor Lorenzo foi divulgada. Dos 26 convocados, 4 atuam no futebol brasileiro, tá? Carrascal, Andrés Gomes, o John Arias do Palmeiras, e tem mais um, quer ver, que é do Atlético Paranaense, Juan Portilha, do Atlético Paranaense, foi chamado também.
Tem outros jogadores interessantes, cara. Eu gosto muito do Campaz, do Rosário Central, o Juan Quinteiro, do River Plate, James Rodrigues está lá. James Rodrigues é como se fosse o Neymar deles lá. Não é o melhor atuando nesse momento, mas todo mundo queria a contratação. O melhor, sem sombra de dúvidas, da seleção colombiana, eu considero o Luiz Dias, do Bayern de Munique. Joga muita bola, gosto muito dele. Richard Rios, que passou pelas categorias de base do Flamengo, jogou no time profissional do Flamengo também, está na seleção colombiana. Atualmente ele está no Benfica de Portugal. Então tá aí, seleção colombiana convocada. Mas o Carrascal, embora tenha sido convocado, ele foi multado nessa segunda-feira pela diretoria do Flamengo. A multa é pelo mesmo motivo das outras multas. Nas outras 2 expulsões pelo vermelho ele foi multado e agora ele também foi multado. E a multa é em cima do salário da carteira, tá? Não é do direito de imagem. Não é uma multa alta, é apenas um ato administrativo, digamos assim, só para dizer que a diretoria não fez nada. Pois é, mas eu acho que deveria fazer mais além da multa. Chamar na salinha, conversar, fazer uma cobrança. E aí, meu parceiro, qual vai ser? Vai ficar nessa mesmo, nessa temporada? Ano passado você foi importante, mas esse ano, olha, uma lástima. Você acha normal um jogador da sua posição ter o mesmo número de cartão vermelho direto do que gols? Mesmo número. O cara está sendo decisivo de uma maneira negativa. Porque além de desfalcar o Flamengo durante o jogo, prejudicar o Flamengo durante o jogo seguinte ele está fora. No caso do Carrascal, ele ficou vários jogos suspensos por conta de uma punição severa do STJD. Então, acorda, Carrascal. Mas já falei muito do Carrascal, vamos falar agora da agenda de treino do Flamengo. O Flamengo está treinando nessa segunda-feira, 4 horas da tarde, é a reapresentação. Terça-feira, 11 horas da manhã, tem treino no Flamengo, ativação muscular. E 9h30 da noite no Maracanã, Flamengo e Cusco. Jogo para cumprir, entre aspas, tabela. Flamengo já classificado, jogo para fazer saldo de gols e pensar numa classificação com a melhor campanha da fase de grupos. E aí na próxima fase é sorteio, os primeiros colocados vão pegar os segundos colocados. E aí a gente pode ver um Flamengo e Palmeiras, talvez, um Flamengo e Fluminense, talvez, Corinthians e Palmeiras. Tem muita coisa que a gente pode ver, cara. Flamengo e Boca Juniors, talvez. Será? Pois é, tem muita coisa que a gente pode ver nas oitavas de final. O importante é que passou e passou bem. Nos últimos anos o Flamengo tem sofrido ali na fase de grupo, mas esse ano passou de uma maneira tranquila. Vamos agora falar da notícia principal desse vídeo, para mim a pior notícia de todas. Porque o Flamengo confirmou que o Jorginho sofreu uma fratura. É isso mesmo, galera. Olha, vou te falar, cara. O Meia Jorginho teve confirmado uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de 2 faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo e Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo. Vale ressaltar que esta é a 6ª fratura de um jogador do Flamengo em menos de 6 meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado. Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país. Apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui. 6, sendo 5 deles com cartão vermelho direto. Nenhuma dessas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão. Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela Conmebol Libertadores. Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado, será o 10º desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Curitiba pelo Brasileirão 2026. Vou trazer aqui a apuração, tá? Por que o Flamengo colocou isso aí na nota? Primeiro, o Flamengo deu, entre aspas, uma porrada na arbitragem do futebol brasileiro. Na opinião do Flamengo, o Flamengo vem sendo prejudicado. Vou ser sincero, pelo menos nas expulsões do Carrascal, para mim nenhuma foi injusta, tá? As 3 foi de uma maneira muito merecida e de cartão vermelho direto mesmo. Sobre o Jorginho, por que o Flamengo mencionou aquilo ali, cravando que ele está fora contra o Cusco e botando a possibilidade de jogar no sábado? Perguntei para uma pessoa do Flamengo por que disso, já que estamos falando de uma lesão de fratura no dedão. E aí me explicaram, Venê, foi uma fratura num osso secundário, não é o osso primário. Isso quer dizer que,
Se ele quiser jogar contra o Curitiba sábado, ele consegue se tomar infiltração para aliviar as dores do local. E aí ele jogaria como ele conseguiu jogar contra o Palmeiras, porque ainda estava quente, corpo quente. Vocês sabem como que funciona. Eu, pelo menos, sei, porque eu já joguei muita pelada, nunca fui jogador profissional, ou até mesmo treinando Muay Thai, enfim, boxe. Quando você machuca, você consegue continuar treinando ali, porque se o seu corpo está quente, você não está sentindo muitas dores. E foi o que aconteceu com o Jorginho contra o Palmeiras. E aí, contra o Curitiba, se ele quiser entrar em campo, ele toma infiltração. E por que eu falo se ele quiser? Porque precisa da autorização do atleta. A gente sabe como isso é prejudicial à saúde, ficar tomando infiltração toda hora. Teve uma entrevista do Garro, jogador do Corinthians, ele falando que teve que tomar várias infiltrações e como isso foi prejudicial para a saúde dele. Eu acho que o Jorginho não vai fazer isso no sábado. Pode até fazer pelo esforço, pelo Flamengo, por conta da quantidade de desfalques, mas eu acho que ele não vai fazer. E aí, pós-Copa do Mundo, ele vai estar apto. E o osso já vai estar tudo bem, obrigado. Então, só para vocês entenderem o cenário. Mas é lamentável o Flamengo perder mais um jogador contra o Curitiba, tendo em vista que o jogo contra o Curitiba é muito importante. Se o Palmeiras vencer a Chape e o Flamengo perde para o Curitiba, são 10 pontos de diferença. Tudo bem, tem um jogo a menos, mas ninguém consegue cravar que o Flamengo vai vencer esse jogo, mesmo que vença 7 pontos. É muita coisa para você correr atrás de um time que pode não jogar o melhor futebol do mundo. Longe, mas muito longe disso. Mas o Palmeiras é um time muito regular. Muito. Tirar ponto do Palmeiras, a diferença de ponto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é muito difícil, pela regularidade deles. Ano passado, o Felipe Luiz conseguiu na reta final da temporada, porque o Palmeiras atuou de uma forma e teve resultados de uma forma tão negativa que ninguém imaginava. E aí o Flamengo, não de uma maneira surpreendente, porque o Flamengo estava brigando pelo título, mas conseguiu tirar. Mas não vai ser todo ano que o Palmeiras vai dar um mole como deu na temporada passada. A vida do Flamengo está complicada para essa semana, para o jogo contra o Curitiba, mas não tem jeito. É encarar o problema, matar um leão por dia, como falam por aí, e partir para cima do Coxa para fazer esses 3 pontos, para pelo menos manter a distância de 7 pontos para o líder Palmeiras. Bom, galera, essas são as informações de momento. Infelizmente, a principal informação é uma notícia triste sobre o Jorginho. E eu falo triste porque o Jorginho, para mim, hoje é o jogador mais importante da equipe do Flamengo. Todas as vezes que o Flamengo passou dificuldade, foi na ausência do Jorginho desde quando ele chegou ao Flamengo, até porque ele chegou para substituir o Gerson, que era um grande jogador da equipe. É isso. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!